Nós, como família, decidimos tomar essa trajetória por isso, por essa crença de que o cristianismo tem alguma coisa para contribuir e para fortalecer as comunidades pequenas e nascentes que haviam dentro da nossa própria tradição no meio daquele país. E uma das coisas que nós acabamos percebendo por lá, e aí é o que eu vou querer associar aqui com vocês, apesar do país ter experimentado um regime socialista, do mais fechado do mundo, e o era, você não consegue apagar essa chama dentro do coração humano de busca de significado que vai para além de si mesmo, busca de transcendência, de sentido além de mim mesmo como mera massa carbonada que só tem que comer e fazer suas necessidades. Essa busca por um sentido maior, nós podemos dizer que são as grandes narrativas que as religiões oferecem. Mas neste sentido, as ideologias concorrem. Porque a ideologia tem a mesma proposta de ser explicadora das questões últimas. O problema é que a sua explicação, numa ideologia puramente materialista, é dizer, você é tão somente uma massa, não há nada acima, resta você aqui, o que nós podemos fazer uns para os outros. Esse vazio, naturalmente, vai brotar no coração do ser humano, que diz, não é possível que sejamos só nós aqui, debaixo dessa existência, né? E esta potência dentro de nós, de buscar um sentido de algo que seja maior do que nós, acaba sendo transferido, curiosamente, para as pessoas que afirmam que não há uma transcendência. E aí você vê que o nível de adesão, de submissão e até mesmo de devoção às lideranças dentro desses contextos, beiram a raia da devoção religiosa cega. Todo mundo já tentou convencer alguma pessoa pintada de vermelho de que fulano não é tão bonzinho assim. Você sabe o que é que eu estou dizendo? Pode acontecer o que for, não há erro nessa pessoa. Parece que você está tocando num próprio ser inquestionável. Característica própria da divindade. Não é? Aqui eu estou falando como cientista da religião, aqui, sem defender propriamente uma, né? O bem absoluto, o bem supremo e maior, inquestionável, que tem tudo para entregar. Quem cabe nessa categoria? Nenhum de nós que está aqui cabe. E nenhum de nós que está fora daqui também cabe. O Homo sapiens não tem essa capacidade de toda virtude dentro de si. Nós somos criaturas, nós somos limitados. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, mas somos seres rebeldes também. A palavra de Deus chama isso de pecadores. Nós temos um Salvador, Jesus Cristo. Esse simpósio é promovido por cristãos conservadores. Então, em tese, todos nós acreditamos que Jesus, o Filho de Deus, é o Salvador. Se ele é o Salvador, é porque alguém precisa ser salvo. Não é verdade? Então, essa realidade que Deus intervém, Ele é o maior, Ele é o bem, Ele é o capacitador, Ele é o restaurador desta imagem que ficou manchada em nossa vida por causa do pecado, é a mensagem do Evangelho. Foi isso que ardeu o meu coração, que eu peguei a minha família e fui bater lá na Albânia. Mas antes de chegar na Albânia, me permita usar como ilustração algo que eu quero fechar a palestra com uma reflexão que começou quando nós estivemos no Líbano. Dentro da instituição que eu me filiei, que é a nossa instituição missionária da agremiação religiosa da Igreja Presbiteriana onde eu sirvo, houve algumas possibilidades e propostas, e eles então falaram o seguinte: olha, nós temos um grupo de mais de 150 anos lá no Líbano, com algumas carências, por uma série de fatores, eles não estão dando conta de toda a atividade que tem por lá, e a gente construiu junto uma possibilidade de ter uma atuação no Líbano. E eu fui com a minha esposa lá para o Líbano. O Líbano, fantástico, um pedaço de terra pequeno, mas que foi colonizado por vários impérios e que deixaram seus resíduos lá, né? Tem as suas ruínas e tem as suas contribuições. Enquanto conversava com as pessoas e estudava a respeito, nós fomos tomando consciência da peculiaridade que o Líbano tem. O Líbano foi dividido depois do fim do Império Otomano, quando Inglaterra e França acabam dividindo o que era a Arábia de controle antes do Império Turco Otomano, fica entre Inglaterra e França, eles estão dividindo isso, olha, uma parte fica com a Inglaterra, a parte mais ao sul, a parte mais ao norte fica com a França, a região de onde saiu aquele grupo ISIS, que estava tentando fazer o Estado Islâmico, retomar um Estado Islâmico lá, volta na época dos califatos lá do passado.
O fato é que a maior parte do continente, do subcontinente do Oriente Médio, se tornou muçulmano, por razões que você vai ler nos livros de história, né? Tem vários fatores aí se tornaram. Mas aquele segmento, aquela região particular do Líbano, foi a região que historicamente sempre teve uma presença cristã significativa. Uma região. Ela não tinha um tamanho tão grande assim, essa população não era tão forte ao ponto de virar uma grande nação, mas era forte o suficiente para ter uma preocupação especial. E naquela divisão se pensou o seguinte: nós vamos criar um Estado diferente, ele vai ser um Estado árabe diferente de todos os outros Estados árabes, porque vai ser o único Estado árabe em que a maioria da população não é muçulmana. E o que vai ser? Vai ser uma república. Vai ser um modelo de república para esse restante do Oriente Médio aqui. Não dava nem para ter uma maioria de nenhum, porque haviam vários segmentos. Quando você olha o censo demográfico e religioso, e não há muita diferença para o Líbano, você recebe sua carteira de identidade, o seu passaporte com a sua própria religião lá, né? É sua identidade, é quem você é, né? É a sua religião. Então, nós vemos um país todo dividido. E isso tem um impacto direto na política, porque a proporção da população é a proporção das cadeiras no parlamento. Então, é extremamente complexo lidar com isso. 27% de xiita, 21% de sunita, 22% de católico maronita, 12% de drusos, 1% de evangélico. E aí depois você vai ver as cadeiras do parlamento, elas são divididas proporcionalmente. Isso gerou esse conflito por espaço, por força e por poder para um grupo. A discussão aqui é ampla, tem a ver com o ethos árabe, né? Como ocorre a governança, como que ocorre o próprio controle da sociedade, enfim. Mas o que me chamou a atenção, depois de ter conversado com algumas pessoas, inclusive com a figura do chanceler do segmento protestante, que era aquele que representa esse segmento junto ao governo, porque tudo isso se faz necessário para que a tensão não fosse maior, uma das coisas que me chamou a atenção. Ele está dizendo, como é que é a dinâmica daquilo? Olha, nós temos um prédio em Beirute, alguns prédios lá, escolas que a nossa instituição tinha lá, e diz, e nós temos reuniões aqui. E uma das coisas que me chamou a atenção, que eu nunca vi isso muito comumente aqui no Brasil, é que os grupos precisaram desenvolver uma capacidade de se articular, reconhecendo, respeitando, mas ultrapassando as diferenças. Explico. Uma vez que o censo apontasse um crescimento de muçulmanos maior do que o número de cristãos, automaticamente haveria a reivindicação de uma redistribuição das cadeiras no parlamento. Com o número de cadeiras no parlamento maior para o segmento muçulmano, é de se esperar que uma votação pode vir uma proposta que se estabeleça um regime de Sharia, né? Ou coisa, não necessariamente, mas é de se esperar. Essas tensões elas foram vivenciadas. O conflito estourou, que era ao mesmo tempo étnico, mas profundamente religioso, entre segmentos sunita, xiita, cristão, ortodoxo, maronita e outros que tem, e varreu o Líbano no final do século XX. O que ocorreu depois? Os cristãos tiveram que desenvolver a capacidade de dizer o seguinte: se nós queremos ocupar o nosso espaço e garantir o nosso espaço aqui, nosso país, nós temos que ser capazes de reconhecer as nossas diferenças, mas também de reconhecer as nossas semelhanças e unir forças nas nossas semelhanças, porque senão nós seremos engolidos por um grupo que não aceita a nossa presença tranquilamente aqui.